E vem saber por qual ordem você deveria começar a ler ou assistir Burn the Witch. E em 2016, o autor Tite Kubo acabava com a sua principal obra até hoje, que é a obra de Bleach. É bem verdade que ele terminou de uma forma forçada, afinal, o último arco do mangá de Bleach, ele foi cancelado antes de ser encerrado. Dessa forma, aceleraram o autor para terminar sua obra e ele terminou de uma forma onde muitos arcos, muitos plots e subplots foram forçados a acabar de uma forma rápida. E assim que em 2016 ele acabou sua obra, ele já anunciou que estava trabalhando em outros projetos. E esse novo projeto se chamaria Burn the Witch. Vale destacar que nesse período de tempo, de 2016 até 2018, que foi o período onde saiu Burn the Witch, ele não largou o Bleach. Ele continuou trabalhando na obra em light novels e também em projetos futuros que ele já estava planejando. Mas nesse momento, principalmente em light novels. E aí, depois de sair as primeiras imagens, ele finalmente lançou o seu mangá chamado Burn the Witch. Na verdade, o seu one shot completo em 59 páginas. E para você que tem dúvida se deveria assistir o anime primeiro, o filme, ou ler o mangá, o one shot, eu vou falar, você tem que ler o one shot. Porque diferente do que muita gente acredita, um não é uma adaptação do outro. Na verdade, o mangá One Shot Burn the Witch, ele é praticamente o começo da história, enquanto o filme é uma continuação dessa história. E agora eu vou contar o que acontece dentro dessa obra, para você que nunca assistiu e está curioso para saber. Burn the Witch acompanha a história em Londres, na verdade, Londres reversa, porque na Londres que a gente já conhece, como se fosse a Londres do nosso mundo, 72% dos casos de mortes ou acidentes que acontecem envolvem dragões. E sabendo disso e percebendo o que estava acontecendo, eles só tiveram uma solução para resolver esse problema: criar a Londres Reverso. Na Londres Reverso, eles meio que cuidam desses problemas de dragões e também usam dragões de outras formas. Eles cuidam dos problemas de dragões que podem destruir toda a cidade, mas ao mesmo tempo, eles também têm alguns dragões menores que quem são as pessoas que têm que cuidar disso, que trabalham, que estudam e trabalham na parte da escola que é chamada Wild Build, eles podem cuidar dos dragões. Tanto que a sua montaria para ir para os combates, para cuidar desses casos, são pequenos dragões. A partir daí, a gente começa a obra acompanhando uma personagem chamada Noelle, e ela está na Londres normal, e ela está se dirigindo para uma cabine telefônica no meio de Londres para poder chegar na Londres reversa. Nesse momento, um menino misterioso chamado Balgo aparece do nada e tenta apalpar os seios da Noelle. A partir daí, quando ele fala que tenta fazer isso, ela acaba acertando um chute nele e consegue ir para Londres reversa. O que ele não sabe é que na cabeça dele não existe Londres reversa. Ele simplesmente vê ela entrando numa cabine telefônica e simplesmente desaparecendo. A partir daí a gente acompanha a Noelle nessa escola que eu falei, que seria o Windbidley, que é esse lugar onde é meio que uma escola e que ela já tem uma patente alta para poder cuidar desses problemas de dragões. A partir daí a gente conhece a outra personagem principal dessa obra, chamada Nina, e ela tá cuidando de um problema que anos atrás já parecia estar incomodando eles. O telão que fica na frente da escola está demorando para ser consertado, e ela, como uma pessoa famosa, precisa que aquele telão e a entrada da escola como um todo seja consertado, principalmente para sua propaganda aparecer. A partir daí, Noelle e também Nini são convocadas para sua missão. A sua missão é ir para um lugar onde tem um campo vasto e resolver um problema com uma criatura daquele lugar. Essa parte do one shot é importante para a gente conhecer um pouco mais de como funciona aquele lugar em Londres reverso de Burn the Witch, onde a gente conhece um pouco mais dos animais do lugar, um pouco da fauna, um pouco da flora, e também percebe como funciona os dragões para aqueles lugares, porque nem todos os dragões são completamente maus. Alguns daqueles dragões também são utilizados para várias coisas do dia a dia, desde comida a também roupas, a também construção de casas. Então, a partir daí a gente aprende um pouco isso. Cortando dessa parte, a gente volta para Londres normal, onde o Balgo está na sua casa, tentando convencer o seu amigo Selby que existe a Londres Reversa e que ele viu essa menina que ele é apaixonado indo para Londres Reversa. Enquanto isso, ele continua brincando com o seu cachorrinho chamado Sushi. A partir daí, eles atentam numa discussão e o Balgo convence o Selby de que ele tem que ir na frente de onde é esse lugar telefônico, onde é essa cabine telefônica, para mostrar o que aconteceu. Mostrando ali, ele não acredita, mas nesse momento algo acaba despertando
acertando no Sushi, que é o seu cachorro, e ele acaba tendo algo maligno parecendo em volta dele. A partir daí, tanto a Nini como a Noelle, que são as que estão mais próximas do lugar, são convocadas e elas vão para esse lugar para poder ver o que está acontecendo, resolver esse problema com dragões. Quando chega lá, eles percebem que o cachorro do Balgo, que é o Sushi, ele se transformou num dragão. E aí ele seria uma entidade que entrou no corpo do Sushi. E como funcionaria nisso? Os dragões, eles percebem algumas pessoas que estão à beira da morte ou que acabaram de morrer, e eles meio que entram no corpo dessas criaturas. Podem ser pessoas humanas, podem ser também cachorros, como aconteceu com o Sushi, e aí eles ficam ali tentando pegar um pouco mais da sua força de pessoas que estão à sua volta. Assim eles podem ficar mais fortes, até chegar num nível onde eles podem voltar a ser esses dragões grandiosos que eles são. E aí isso aconteceu com o Sushi. E quando a Noelle e a Nini chegam para tentar salvar o Bolgo e também parar aquele dragão, eles não percebem de cara que o amigo do Bolgo, que seria o Selby, ele também é um dragão. E aí a gente volta para mais um flashback, onde a gente percebe que o que aconteceu é quando o Bolgo e o Selby eram crianças, eles tiveram um grande acidente envolvendo um trem e o Selby acabou morrendo. Mas na verdade, o dragão que estava mais próximo ali, a entidade do dragão, acaba entrando no corpo do Selby e a partir daí, durante todos esses anos, ele acaba meio que consumindo toda aquela energia à sua volta. Vale destacar que só por causa disso, o Bolgo deveria ser preso ou morto, porque ele teve contato direto com alguém que envolve dragão, e essa é a pena para quem vive nesse mundo. A partir daí, continua uma sequência de ação bem feita, bem desenhada, e aí essa parte tem que se destacar. O Kubo, a maior vantagem que ele tem em Bleach é quando ele faz suas artes para lutas, para batalhas, e aqui não é diferente. Boa sequência de ação, boa inventividade, tanto no design dos personagens, como no design do mundo, como no design também dos dragões, e também boas armas. A partir daí, quando acaba essa luta, já estamos chegando no final do one shot. Eles acabam tendo até uma relação, uma cena bonita ali do Balgo com seu amigo Selby. Eles acabam destruindo os dragões, sem matar o Sushi, mas destruindo o Selby. A partir daí, corta a cena e a Nini, como a Noelle, estão cuidando junto com o seu supervisor sobre o que vai acontecer naquele lugar, e eles decidem que o Bolg, ele é alguém que é muito especial para aquele lugar, porque ele é alguém que viveu muito tempo perto de um dragão. Então aquilo, e não é comum isso acontecer. Então ele não vai morrer e nem vai ser executado, nem preso, porque exatamente eles querem estudar ele. Então vai ser o trabalho da Noelle e da Nini a partir daí cuidar dele. Logo depois que essa cena corta, mostra que eles finalmente consertaram aquela placa no começo do one shot, onde mostra o comercial da Nini e ao mesmo tempo tem uma grande revelação. Em cima da placa está escrito Soul Society. Isso quer dizer que Burn the Witch se passa no mesmo universo de Bleach. Mas é como se Bleach se passasse no Japão e Burn the Witch se passasse na Inglaterra. Não dá pra saber como seria a ligação mais profunda, se outros personagens apareceriam mais pra frente, como seria o nível de poder desses personagens com Bleach e até quanto incoerência e furo de roteiro isso aconteceria. Mas cria essa ligação. Logo depois disso, o Sushi, ele acaba parecendo que é um dragão que repete as palavras como se fosse, por exemplo, um papagaio. Ele fala uma coisa que toda hora o Bolg fala que ele queria apalpar os seios da Noelle, e a partir daí ela persegue ele e ela destrói a placa, e com essa piadinha termina o one shot. E quando termina o one shot, aí sim você vai para os filmes. Em 2020, eles prometeram que iriam lançar um filme sobre Burn the Witch, tanto que se você for ver, é uma animação fantástica, uma animação realmente de cinema que fizeram aqui. O grande lance é, quando eles anunciaram que iam lançar esse projeto, ele originalmente seria dividido em 3 episódios, tanto que cada episódio que passa tem um encerramento e tem uma estrutura de algo episódico, mas eles acharam que foi tão bem feito que valeria a pena lançar no cinema. Então se você pegar o filme, você vai ver que ele é meio mal cortado, mal montado, você vai pensar, nossa, isso não tá tão bem feito. Mas não é que tão bem feito, é que o planejamento original era para ser um episódio. Então eu recomendo que você vá atrás dos episódios, assista os 3 episódios que completam a duração do filme, porque o filme, ele não é ruim por ser ruim, é porque pegaram episódios e tentaram adaptar na melhor forma possível e não cria uma incoerência para o filme. Mas deixando isso claro, em 2020 lançou um filme de 63 minutos, ou 3 episódios separados, onde continua a história de Burn the Witch. E a partir daí, a gente começa o primeiro episódio acompanhando a Nini, e acompanhando como que é a vida dela em Londres normal. Nessa vida, ela é uma grande idol muito famosa e muito requisitada. Ela tenta fugir deles e logo ela volta para Londres
universo. Chegando lá, ela já corta logo pra Noelle e ela está cuidando de mais um caso de uma criatura da fauna daquele lugar, que é meio que um cervo, numa cena de sequência bem legal, bem bonita, onde mostra ela cuidando desse animal, e aí a Nini chega e acaba atrapalhando essa parte dela. Quando eles voltam pra escola ali onde eles têm que voltar, aí a gente descobre que é uma continuação, porque o Bolg já está lá, já está com algo no pescoço, que é pra saber que ele é alguém importante ali, junto com o Sushi, e você entende, a partir daqui é a partir do one shot. E aí, a partir daí, quando eles estão recebendo o seu pagamento por aquela missão que eles fizeram, eles percebem que o Bolg e o Sushi estão voando por aí, porque por algum motivo misterioso, o Sushi liberou suas asas de dragão e está indo pela cidade. Logo depois, a Noelle e a Nini são colocadas para ir atrás deles. Quando chega atrás deles, eles percebem que ele soltou suas asas. E só tem um motivo para ele ter feito isso. Existem alguns motivos, e um deles é que existe um dragão perto deles. A partir daí, eles vão na cidade e eles têm mais uma sequência de ação muito boa, muito bonita e muito bem feita, numa animação muito fluida que mostra essa luta. A partir daí, a gente descobre que aquele dragão que eles estão lutando é um Dark Dragon, ou seja, um dragão um pouquinho mais forte. Tem uma sequência de ação todo ali, e a partir que acaba essa sequência, a gente acaba chegando no alto órgão da diretoria da Windblind, que seria realmente os diretores. A gente conhece eles rapidamente, mas o principal que a gente tem que conhecer é o Bruno, que vai ser importante pro segundo episódio. A partir daí, o episódio vai se encerrar depois que a gente conhece sobre ele. A gente descobre que a diretoria decide que tem que pegar o Bolg e destruir ele, porque ele é uma ameaça para aquela cidade, porque eles descobrem que ele pode atrair dragões, e o episódio se encerra. Quando o episódio se encerra, tem uma cena pós-créditos, onde o Bruno vai conhecer uma personagem misteriosa que a gente ainda não sabe quem ela é, mas que ela tem um dragão de estimação. A partir daí, termina o primeiro episódio. Começando o segundo episódio, a gente já começa descobrindo quem é essa mulher misteriosa com esse dragão no colo. O nome dela é Mance, e ela era uma idol muito parecida com a Nini. Na verdade, elas eram da mesma banda, do mesmo conjunto, só que elas se separaram. A partir daí, ela está vendo noticiário que estão falando sobre ela, e o dragão chamado L acaba destruindo a TV. O episódio, ele acaba progredindo a partir daí. A gente foca muito na Noelle e na Nini, e que elas vão ter que ir naquele lugar onde eles estão vendo algumas coisas acontecer para ver se tem mais algum caso de dragão. Eles veem que perto de uma TV, que é a TV que estava falando mal da Nini no começo do episódio, aconteceu uma grande explosão e que pode ter algo de dragão. Quando eles chegam lá perto, eles sobem e a Nini vai primeiro dentro da casa, ela percebe que a Mance está ali. Sem entender o que ela está fazendo ali, logo ela percebe que tem um grande dragão atrás dela, que na verdade estava invisível. O dragão é a Ellie. A partir daí, a Noelle aparece e começa uma discussão entre a Mance, a Noelle e a Nini, porque a Mance acaba sendo alguém muito ciumenta quando a relação é sobre a Nini. Nesse momento, o personagem que a gente conheceu no episódio passado, chamado Bruno, que era alguém muito importante na diretoria, está querendo caçar elas. Ele criou todo aquele plano, já que ele tinha aparecido no final do primeiro episódio, para tentar pegar o Bolg, que seria também um dragão. Ele quer eliminar ele. A partir daí, o episódio inteiro continua em cenas de ação, mostrando várias cenas de ação e mostrando o poder do Bruno, mostrando por que ele está no alto escalão, por que ele é alguém tão forte. Aí, mais uma vez, destaque pro Tite Kubo, porque assim como acontece no primeiro episódio, no segundo e no one shot, o do grande destaque de todo esse projeto seriam a parte do design dos personagens, do poder dos dragões. Quando o Bruno chama seu dragão, é algo muito bonito de se ver em tela, e as cenas de ação são muito fluidas, muito bem feitas. Após enganar o Bruno, tanto a Noelle, a Nini, o Bolg e também a Mance conseguem fugir dali, e a partir daí conseguem ir para um lugar bem distante, onde eles conseguem ficar num casulo de proteção. A partir daí o Bruno consegue encontrar eles, e antes da luta começar, acaba o segundo episódio. E no segundo episódio não termina com uma cena pós-créditos. E aí quando começa o terceiro episódio, já começa a partir daí, onde o Bruno parece que vai atacar eles, até que algo misterioso acontece. A Ellie, que estava desaparecida, aparece e entra em confronto direto com o Bruno. Logo depois ela consegue entrar em combate com alguém que no nível de dragão dela não conseguiria entrar, mas já está na noite. E logo depois que ela sai daquele lugar e chega perto da lua, ela se transforma num dragão mais forte, melhor. E a partir daí, o Bruno percebe que ela não é um dragão normal, porque quando ela acerta o dragão do Bruno, ela tem 6 garras, ela também tem uma coroa em volta dela, e percebe que na verdade ela é uma dos 7 dragões lendários. E aí começa um pouco mais da expansão de mundo de Burn the Witch, onde a gente descobre que existem 7 dragões lendários, e cada um daqueles dragões lendários são inspirados em um conto de fadas famoso. E esse que a gente
gente tá vendo aqui seria a Cinderela. O que é conhecido de Ellie acaba se tornando na Cinderela. A partir daí o episódio continua se desenvolvendo em batalhas. E aí, de novo, o que eu tenho que falar rapidamente de batalhas é o que eu já falei até agora, e é até cansativo de falar quando se fala de Tite Kubo. Visualmente lindo, poderes muito legais de se ver em tela, também é legal como ele vai escalonando a ação, e também é muito legal como ele consegue utilizar o cenário como um todo, sem ficar algo ruim de se ver. Sem contar que ele consegue colocar muito facilmente um senso de urgência, porque a Cinderela não é só um dragão gigante no meio da cidade. O poder dela pode explodir tudo que tem em volta. A partir daí tem boas sequências de ação, é legal de se vendo. A gente tem mais uma revelação que seria envolvendo o Bongo, que ele também consegue ter uma espada que seria útil pra ele. Mas no final, quem seria a pessoa que ninguém esperava, que foi apresentado lá no primeiro episódio, que parecia alguém que era só um ajudante ali, alguém que designava as pessoas pra poder fazer seus objetivos, acaba acertando um tiro, que seria tipo uma espada, como se fosse um Leigan do Yusuke, e aí acaba acertando a cabeça da Cinderela e acaba destruindo ela, e aí acaba essa parte de sequência de ação. O episódio já chega no final. Quando a gente passa dessa parte, a gente obviamente teve uma expansão de mundo, porque a gente sabe que vai ter 7 dragões lendários, e a gente percebe que esse cara não é uma pessoa comum, e aí tem mais umas pequenas revelações antes de acabar o episódio. A primeira revelação é que essa pessoa, que seria um ninguém até esse momento, a gente descobre que ele é o filho de um grande herói daquela terra que a gente não conhece. Outra coisa que, pra acabar, é que o Bruno, depois daquela missão, por ter sido ajudado por elas, percebe que o Bongo não é um grande inimigo e pede pro diretor principal tirar a grande ideia de tentar executar ele. A partir daí elas não recebem nada por essa missão, que aparentemente seria a piadinha desse universo como um todo, e aí a Noelle vai conversar com o Bongo e com o Sushi. Nesse momento repete a piadinha do final do one shot, onde ela mais uma vez fala a mesma coisa sobre o corpo dela, e aí ela acaba voando atrás dele. Nesse momento, mais uma vez repete a piada, porque no começo desse primeiro episódio, mais uma vez, eles estão de novo consertando aquele telão, e mais uma vez ela acaba voando e de novo destrói o telão, e mais uma vez mostra a Soul Society para destacar mais uma vez que aquele lugar é a Soul Society. E a partir daí acaba com essa quantidade de mistérios, falando quem são aqueles outros diretores que apareceram no primeiro episódio, quem são esses outros 6 dragões lendários, porque ele é o filho do herói. O Kubo, ele não terminou essa obra simplesmente porque ele quis terminar. O terceiro episódio acaba assim, e como eu falei, essa é a ordem pra você ver. Primeiro o one shot e depois os filmes. Mas se você for ver, o Kubo não encerrou a obra. Ele deixou vários ganchos para coisas futuras. O motivo dele não ter continuado é porque ele foi chamado para produzir a última temporada de Bleach. Depois de anos, Bleach retornou para sua última temporada na TV. E agora vai ser dividido em 4 partes, estamos na segunda. Quando acaba isso, se não derem para ele continuar Bleach a partir do filho do Ichigo, que é algo que ele já tentou fazer no one shot do filho do Ichigo, que eu vou trazer no canal aqui pra frente, se não fosse por isso, ele continuaria Burn the Witch. E Burn the Witch é um universo fantástico, com um potencial gigantesco, tanto para ligar com Bleach, afinal a gente sabe que esse lugar é Soul Society, como realmente expandir em relação a quem são os diretores, a quais são os outros dragões, qual é o nível de poder, como que funciona essa ligação das pessoas com os dragões, misturar talvez a Terra com um potencial gigantesco. O Kubo pode trabalhar isso, eu até não sei se ele conseguiria, mas ele pode tentar, e Burn the Witch é um potencial gigantesco, e por isso que eu trouxe pro canal, porque é uma obra que eu gostei, acho que poderia ser melhor, mas eu não acho ruim, e eu vejo um potencial para crescer, e eu queria que mais gente conhecesse, e por isso eu trouxe pro canal, além de ter uma ligação direta com Bleach. E para você que quer conhecer mais e saber mais sobre Burn the Witch, ainda teve mais uma coisa. Em 2022, o jogo Bleach Brave Souls teve um crossover junto com Burn the Witch. As personagens de Burn the Witch entraram no jogo, então até isso é mais um momento do Kubo tentando ligar os seus universos. E isso foi a ligação desses dois universos, e também falando qual caminho você deveria assistir. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você queria que Burn the Witch continuasse? Você conhecia Burn the Witch? O que você acha da obra? Você gosta das obras do Kubo? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.